Olá pessoal, Thiago Lacerda, bem-vindos ao meu canal. Mais um vídeo aqui para o canal Forex com Thiago Lacerda. E atendendo a pedidos, alguns alunos seguidores pediram para que eu falasse um pouco mais sobre diferentes gatilhos de entrada, setups de entrada que podem ajudar o investidor a aproveitar melhor os momentos de mercado, a ganhar um pouco mais de dinheiro. E independente do estilo que você trabalha, tá? Se você trabalha no mesmo estilo que eu, position trading, posicionado a longo prazo, você vai fazer suas análises nos gráficos maiores, ok? Para pegar a referência de reversão, a referência de oscilação sobre a mediana, tal como eu ensino aqui no canal. Mas você pode trazer, depois que você fez essa análise, para algum time frame menor, né? Existem vários setups diferentes que você pode utilizar. Hoje eu queria apresentar aqui para vocês um setup do Bill Williams. O Bill Williams é um trader famoso, precursor aí da análise técnica, e ele criou indicadores que são muito interessantes e muito utilizados e que podem fornecer um setup muito bacana para time frames pequenos, como M15, M5. E esse específico de hoje, ele é para M15. Então, antes de mostrar o setup que eu vou falar, os indicadores que eu vou mostrar para vocês, como é que a gente faz a análise? Então, por exemplo, num par como Euro-USD, eu coloco lá no mensal, deixa eu tirar esse histórico daqui, e o que eu procuro saber? Eu procuro saber a última consolidação de preço. Esse tipo de análise aqui, ó, ele serve para mim identificar uma zona de reversão, ou seja, teoricamente, dentro do equilíbrio cambial que esse par atingiu, o movimento que se espera é esse aqui, para que esse par atinja novamente uma zona de equilíbrio cambial. Então, quando o preço está próximo da margem superior, aqui no gráfico mensal, que é o gráfico maior, gráfico de longo prazo, eu estou atingindo um topo de fase e uma zona de reversão. Então, aqui eu faria uma operação de venda. Obviamente, quando o mensal determina venda, né, no caso, nessa situação específica, onde o preço está se aproximando numa margem, numa zona de reversão. Quando eu trago para qualquer gatilho em gráficos menores, por exemplo, um W1, onde eu uso o Vegas, né, eu já ensinei isso aqui para vocês e tal aqui no canal, você sempre acompanha a operação do maior. Hoje eu vou mostrar para vocês os gráficos do Bill Williams. Eu já gravei aqui, né, estava montando, mas eu vou limpar para vocês verem. Ele possui dois indicadores muito interessantes. E esses indicadores são gratuitos, eles já estão aqui inerentes, já são parte do teu MetaTrader. Tu tem ali, ó, Bill Williams e os indicadores que ele criou. Eu vou ensinar dois. O primeiro é o Alligator, né, o jacaré, e o segundo, esse que eu não sei pronunciar direito, o Anson Oscillator, tá? E existe um setup que é um gatilho de entrada muito eficiente, que é a combinação desses dois caras. Vamos primeiro explicá-los. O primeiro indicador, ele é basicamente a conjunção de três médias do tipo Smoothed, ok? Com o median price, ou seja, é a média do preço dos candles. Então, na verdade, é a junção da média 13, da média 8 e da média 5, ok? Você não precisa mexer nisso aqui, pode deixar os deslocamentos tal como ele coloca aqui, que é o padrão que o Bill Williams ensinou. O que eu faço normalmente para facilitar um pouquinho é aumentar a grossura, a espessura da média 5, tá? Que é a média verdinha. Por que eu aumento a espessura? Porque no segundo indicador é a junção da média 5 com a média 34. Então, no primeiro, o Alligator, você simplesmente deixa como está, vem aqui e aumenta um pouquinho a espessura da média 5. Então, tu tem lá 13, 8 e 5, coloca e ele vai te dar esse visual. Na verdade, é bem simples, né? Quando a média verde, que é a mais próxima, ela cruza as outras duas, para baixo é venda, para cima é compra. Obviamente, se você tem essa mesma perspectiva que eu, sempre vai fazer de acordo com o gráfico mensal. Então, você dispensa as compras e entra somente nos sinais de venda. Nesse gráfico de 15 minutos, você pode estabelecer um take profit de 100 pontos, entre 100 a 200 pontos. Existe essa parte de orientação também por parte do Bill Williams. Não procura ser ganancioso, busca poucos pontos e praticamente se você fizer um backtest aí, você vai ver que todas as vezes que ele cruzou para venda aqui,
né, seguindo a orientação lá do maior, basicamente você tem uma dispersão que vai tranquilo 100 pontos. Então, essa é uma dica interessante. Para ficar mais eficiente ainda, você combina com o Awesome Oscillator. Esse é um outro indicador também do Bill Williams. Você pode colocá-lo, não precisa mexer nele também, né? O que normalmente o pessoal faz é aumentar a espessura das velas aqui um pouquinho para ficar mais visível e colocar o nível 0, não precisa de descrição nenhuma com uma espessura. Ao dar OK, ele vai trabalhar o cruzamento da média 5 com a média 35 e ele joga para cá num gráfico tipo MACD, tá? Você inclusive pode colocar a média 35, ou 34, né? Cruzamento da média 5 com a média 34, você coloca aqui apenas para ter uma referência, tá? Então, aonde que dá o sinal? O sinal se dá quando eu tenho o cruzamento da média 5, essa verdinha, com a média 35. Então, por exemplo, aqui seria o sinal de venda. Você poderia vender aqui, né? Vou colocar lá. Take de 100 pontos ou mais, se você utilizar, por exemplo, stop no lucro, um break-even ou um trailing stop, você inclusive pode buscar mais do que 100 pontos aqui, tá certo? Então depende da estrutura. O que você deve fazer é justamente combinar a questão com o gráfico mensal. Se o gráfico mensal semanal está dando venda naquela perspectiva inicial, você só entra para venda. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele cruzar para baixo, aqui você vai entrar vendido. Tá certo? Então é nessa situação, nesse sentido que você trabalha com ele. É um gatilho de entrada muito eficiente, você pode pegar os backtests que você fizer sempre quando ele trabalha a estrutura, né, de cruzamento. Então aqui, ó, cruzou de cima para baixo, confirma aqui em cima com o alligator, entra e você tem boas entradas sempre. Tá certo? Então é bem interessante e bem eficiente. Existem outros setups de entrada, eu vou estar trazendo aqui no canal alguns. Esse aqui, bem fácil de montar, já está pronto no teu MetaTrader, a combinação do Alligator com o Awesome, ok? Oscillator. Beleza? Agradeço a você que assistiu, compartilha aí para a turma, né? Independente de você trabalhar da maneira tradicional com stop loss ou da maneira posicionada sem stop loss, você pode usar esse indicador com uma ótima referência, com uma ótima assertividade. Tá certo? Obrigado e até a próxima.